Boa noite a todos, meu nome é Renato. Antes de mais nada, eu gostaria de falar assim, se chegar uma pessoa na porta da sua casa, bater lá e falar assim, o cachorro do seu pai está? Aí a jovenzinha atende, não, ele saiu. Aí quem sou eu? Eu sou um veterinário que fui buscar um cão cujo dono é o pai da pessoa que atendeu. Não é? Então, olha só, as palavras, a gente tem várias conectividades. A gente pode conectar. Mais alto? Então tá. Aumente o volume da sua voz, por favor, porque o lado do fundo ouvir. Melhorou? Melhorou. Todo mundo escutou do cachorro do pai? Não? Então, se eu for um veterinário e chegar na porta de uma pessoa e bater e perguntar pelo cachorro do pai, o que vocês vão pensar? Né? Eu não estou de branco. Eu estou lá, bati na porta, o cachorro do seu pai está? E aí? Quer dizer, eu vou brigar com o pai da pessoa que atendeu? Não, né? Eu estou buscando um cão cujo dono é o pai dela. Então, a questão do significado das palavras é muito importante a gente se atentar a ele, porque nós acostumamos usar os termos com significado que não são próprios. Quer dizer, o que eu entendo de cada palavra, o que significa. E, às vezes, eu posso usar uma palavra que não encaixe dentro daquilo que vocês entendem, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que observar. Se vocês sentirem que não encaixou alguma coisa, é só levantar a mão e perguntar, tá? Porque o que interessa aqui é esclarecimento. Então, você tem que entrar aqui e sair esclarecido, não com mais dúvidas, né? Se é que a gente vai poder esclarecer. Também tem essa. Bom, então, assim, a proposta da palestra é em tempos de transição planetária, né? Alguém aqui é a primeira vez que vem num centro espírita? Todo mundo já é participante assíduo? Estudam ou só participam? Porque, assim, a gente tem que entender, o espiritismo, ele abrange duas áreas do conhecimento, basicamente. A gente tem a parte material, que são as leis físicas, química, física, biologia, geologia e outras ciências, né, que cuida da parte material, e a gente tem o plano espiritual, que é a parte espiritual, né? Elas não se confundem. As leis divinas, elas observam essas duas áreas, né? Você tem as leis materiais e tem as leis espirituais, tá? O que nós vamos falar hoje é basicamente das leis materiais, né? A gente vai usar muito da leitura do livro A Gênese, né? Tá com dor de barriga. Aí, mas isso também se confunde com a parte espiritual, né? Então nós vamos ver isso aí. Assim, a nossa Terra, na Gênesis, no capítulo da uronografia, que é o capítulo 4, se eu não me engano, daí para frente, ela vai falar de como a Terra se constituiu, como é que os mundos foram feitos, né? E como é que foi o desenvolvimento desses mundos e o aparecimento do homem, né? Do espírito, da vida orgânica, tá? Bom, então, assim, o nosso planeta,
ele gira em torno do Sol, certo? Junto com o nosso planeta, nós temos mais outros planetas. Mercúrio, Vênus, Saturno, Plutão. Todo mundo gira em torno do Sol, tá? E o nosso Sol, o nosso sistema solar, gira em torno de um outro Sol maior. Então, ele tem um caminho muito maior, tem um Sol central. O nosso Sol central é o Sol de Alcione. Tá dando para entender até agora? Vocês conseguem escutar aí? Beleza? Bom, então, um planeta não bate no outro, certo? Nós temos no sistema maior nosso, que é o de Alcione, tem lá 5 bilhões de planetas girando em torno dele. Nenhum bate um no outro, certo? Então, são caminhos que são percorridos precisamente ao longo das eras, né? Nosso planeta é um planeta jovem, tem só 4 bilhões de anos, né? Nós temos planetas aí com trilhões de anos, tá? E a gente olha para cima assim e vê, será que só a Terra é habitada? Né? Será que Deus fez tudo isso aí para ter vida inteligente só na Terra? Né? Então nós temos nesses planetas que são mais velhos do que a Terra, espíritos muito mais velhos, muito mais antigos do que nós, muito mais evoluídos, consequentemente, né? Então imaginamos assim, Jesus foi o coordenador da formação da Terra, do planeta Terra, né? Então vamos imaginar assim, qual seria a idade de Jesus? Então, né? Põe ano de janelas nisso, né? Tá. Então, nós fomos formados, estamos aqui vivendo. Aí, o que a gente faz? Vai evoluindo, né? Deixamos a era das cavernas, estamos na era da civilização, né? Entre aspas. E o que a gente faz? Detona com o planeta. Então, a gente pega... Eu preciso de energia elétrica, né? Então, eu faço uma barreira no rio, a água começa a subir, eu inundo uma área de quilômetros quadrados, né? Ou seja, eu acabo destruindo todo o ecossistema que está ali em torno, certo? Destruo com o carro. Vocês lembram da história de Sobradinho, da hidrelétrica de Sobradinho, como é que foi o negócio lá? A hidrelétrica de Itaipu, essas hidrelétricas fornecem energia para o nosso conforto, né? Energia elétrica. Você já pensou ficar 3 dias sem energia elétrica, como ficamos algum tempo atrás, aí os prejuízos e os problemas que causou, né? Então, poxa, é necessário, tá? Só que esse necessário está destruindo o planeta, né? Mas até aí tudo bem, né? É só na superfície. Mas a gente não ficou contente e cavamos a terra, vamos lá embaixo no subsolo e tiramos o petróleo do fundo da terra. Aí gasolina, plástico, roupa, tem um monte de coisa, assim, 90% das coisas que a gente usa vem de um dos derivados do petróleo, certo? Só que o petróleo é um isolante térmico. Se você quiser isolar a sua casa de umidade, você faz uma camadinha de piche assim no solo e monta a casa em cima. Nunca mais você vai ter o problema de umidade na sua casa, porque o petróleo não vai deixar passar. Tá? Só que aí, assim, o centro do planeta é um amálgama, é uma mistura de metais incandescentes, altíssimas temperaturas lá no centro do planeta. E nós tiramos esse cobertor que protege dessa temperatura interna. O que acontece? Vocês imaginam assim,
se a gente puser uma panela de pressão no fogo para cozinhar alguma coisa e puser fogo lá, daqui a pouco a pecinha de cima lá começa a chiar, né? Começa a sair vapor. Se ela estiver presa no lugar, o que acontece? Explode a panela. Então ela tem que estar solta. Na hora que aumentar a pressão interna, ela sobe e começa a vazar pressão. É uma metáfora ou uma analogia com o planeta. Os vulcões que a gente tem faz às vezes da tampinha da panela de pressão. Quando a temperatura interna do planeta começa a aumentar muito, o vulcão solta as lavas, exala a temperatura e o planeta volta ao equilíbrio. Só que o que a gente fez? A gente tirou o petróleo. Então, apesar dos vulcões liberarem de tempos em tempos, nós estamos deixando vazar a temperatura interna do planeta para fora. E aí a gente tem o derretimento das geleiras, do Polo Norte e Polo Sul. Estão derretendo. O que acontece com o derretimento? Sobe o nível da água do mar. Resfria. Onde a água tem que estar quente, ela começa a ficar fria. Então, a gente tem todo um movimento, uma movimentação climática que combina com o calor que a gente está tendo hoje. Então, isso é a coisa só do planeta, só nossa aqui. Tá. Só que, como eu falei, a gente gira em torno do Sol de Alcione, certo? Leva 25 mil anos para dar uma volta completa em torno desse Sol. Só que existe perpendicular assim, o planeta viaja nesse sentido. Nessa posição tem uma faixa de energia fotônica, a gente conhece como eletromagnética, que tem uma distância de 2.000 anos. E a gente está entrando nessa faixa, calcula-se que a partir de 1952, nós começamos a entrar nessa faixa de energia extra. Então, nós estamos recebendo uma quantidade de energia do cosmos, do espaço maior, tá? Isso, por si só, já causaria um transtorno climático no planeta. Só que, como a gente está detonando ele, esse transtorno está sendo maior. Né? Bom, qual é a consequência disso para nós? Você consegue ficar tranquilo com um calor de 35 graus, saindo suor por todos os poros? Dá para a gente ficar tranquilo? Dá para a gente ficar calmo? Qual é a nossa reação? Cair um pingo de água no dedão do pé, a gente já está xingando, já está brigando. Então, olha aonde a materialidade influi na espiritualidade. Né? Então, o nosso comportamento hoje, ele está muito em função dessas questões. E a gente não se percebe disso. Né? Esses eventos climáticos, que provavelmente vai ficar um pouco pior ainda durante um tempo, pode ser que volte a fazer frio, né? Agora, a intensidade com que esse frio vai vir também é outro problema. Porque se ele vier na mesma amplitude que está o calor, a gente vai precisar de acender fogueira com um tronco grande, porque não vai ser fácil de aguentar, não. Né? Então, a intenção que a gente tem não é de assustar, mas de prevenir. Né? Nós temos que tomar precauções extremas na vigilância do nosso comportamento em função disso. Né? Porque é muito fácil da gente explodir e soltar a energia negativa, agressiva, fácil. Né? Porque a gente já vai estar vivendo irritado. O calor
vai fazer isso, né? Ou está fazendo isso. Uma outra coisa que também nos influencia hoje, é a questão dos metais pesados que a gente tem no corpo, que a gente absorve por alimentação, por respiração. Tem um monte de portas que os metais pesados entram no corpo, no nosso, né? E a quantidade não é pequena. Nós temos muitas doenças no corpo que vêm em função dessa presença de metal. Só que ele tem uma outra questão, que assim, o nível de energia que a gente está tendo hoje é muito maior. Em função do que a gente detonou do planeta, o núcleo do planeta, que é aquele amálgama de metal incandescente, ele está mudando de posição. E essa mudança de posição está diminuindo a capacidade do nosso campo magnético, o campo magnético da Terra, tá? Que é um escudo, vamos dizer assim, um filtro das energias cósmicas que entram no planeta. Se nós não tivéssemos o campo magnético da Terra protegendo, o Sol teria queimado esse planeta há muito tempo, pela quantidade de energia que ele emana para nós. Então, a gente tem esse filtro que mantém o equilíbrio do corpo, do planeta, que seria um corpo também. Como ele está mudando de posição, esse protetor está diminuído. Então, além da gente estar entrando naquela faixa de energia extra do cosmos, né, do nosso caminho estelar, a gente ainda tem esse enfraquecimento do escudo protetor. Então, nós temos uma quantidade muito grande de energia chegando. E isso causa alguns problemas. Ataque do coração, desinteria. Essas doenças que a gente tem visto de vírus, vêm muito em função disso também. Vocês já ouviram falar de ressonância Schumann? Sabe, a ressonância Schumann, o que é a ressonância Schumann? Tem um cientista alemão, Schumann, que ele começou, acho que em 1948, se não me engano, ele começou a medir uma camada de energia que a gente tem, que vai da superfície do planeta até 100 quilômetros para cima. Nós temos uma faixa de energia eletromagnética, tá? E essa faixa de energia, ela tem vários níveis de frequência, né? A primeira faixa é de 7,83 MHz, tá? O nosso cérebro trabalha com 8 MHz, ou seja, o que nos liga ao planeta é essa primeira faixa. Então, tudo que nós pensamos e sentimos influencia no comportamento do planeta. E tudo que o planeta tem de efeito, de causa, né? Ou de evento, nós também sentimos, tá? Então, uma delas é essa questão da frequência energética. Só que, assim, essa ressonância Schumann, hoje, a primeira faixa dela já esteve em 150 MHz. Ou seja, de 8 MHz, ela chegou a 150. Teve algumas épocas atrás que ela chegou a 0. Não tinha frequência. Isso pelas medições dos cientistas, né? Então, a transição planetária tem a ver com isso, né? Nós estamos mudando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, né? Então, quem estuda um pouquinho sabe da evolução dos mundos, né? Quando Jesus fala, na minha casa tem muitas moradas, né? Ele está se referindo a isso, né? Aos planetas que são habitáveis, que tem alguns que não são habitáveis, né? Pelo menos
na forma de vida como a gente entende, no nosso nível de entendimento, né? Que a gente vê também que no Livro dos Espíritos tem alguns trechos que a gente percebe que ele fala da espécie humana, né? Se ele se refere à espécie humana, significa que tem outras espécies, não só a humana, certo? Tá? Então, assim, a vida no nosso planeta, ela é feita basicamente de 4 elementos, né? É o nitrogênio, o oxigênio, hidrogênio e carbono, isso, tá vendo? De vez em quando sabe as palavras, viu? Tá assim o negócio. Aí, assim, esses 4 elementos, eles geram toda a vida do planeta. Tudo que é vegetal, animal ou hominal tem esses 4 elementos. Ele é a base. Cada espécie, né, de vegetal ou animal tem uma composição diferente, mas é uma variação desses 4 elementos, né? Tem alguns outros, né? Silício, magnésio, potássio e outros elementos, né? Mas basicamente, se faltar qualquer um desses 4 elementos, a vida não consegue se manter, tá? Em outro planeta, pode ser que não seja esses 4 elementos, possa ser outros elementos que formam outros tipos de corpos, outros que vão ser habitados por outras espécies inteligentes, né? São espíritos que evoluíram numa linha diferente de construção do corpo, né? Para a gente ter uma ideia melhor disso daí, a gente diz que nós vivemos no reino mineral, né? Vivemos no reino vegetal, vivemos no reino animal e hoje estamos como homens, né? Então, assim, não é que a gente foi pedra, né? Nós somos um princípio inteligente que estagiou no mineral, né? Quer dizer, a gente era uma parte da pedra, não era a pedra. Então, nesse ponto, a gente vivencia o básico da vida, né? Que é pressão, calor. A gente não entende som, não entende nada. Era só conseguia entender isso. Pressão, né? Calor, frio, tá? Depois que nós estagiamos nesse reino, a gente vai para o reino vegetal. E aí a gente já tem um pouco mais de complexidade, né? No reino mineral, a gente tem só um elemento, que é o princípio inteligente, ele está experienciando só um elemento, né? Ele pode ser um ferro, pode ser um zinco, né? Um átomo de zinco, um átomo de ferro. Aí ele vai chegar lá no mundo primitivo, né? Experienciar tudo que o reino mineral tem para ele na fase primitiva. Aí ele não vai virar vegetal ele vai passar para um mundo de regeneração, de provas e expiações, que é um nível de evolução maior, vai experienciar tudo que dá no reino mineral dos planetas de provas e expiações. A hora que ele vivenciar tudo lá, ele vai passar para um planeta de regeneração, depois para um planeta mais evoluído, até que chega um ponto que ele já vivenciou tudo que dava para vivenciar como mineral. Então, aí ele volta lá para o mundo primitivo e vai começar a entrar no reino vegetal. Deu para entender a evolução da coisa? Então, ele vai experienciar tudo de vegetal em todos os mundos. Quando chegar lá no mais evoluído, ele volta para vivenciar o animal. E cada parte dessa, ele vai aumentando a complexidade. Enquanto eu estou no reino mineral, estou só eu.
Quando eu entro no reino vegetal, não sou só mais eu. Se você pegar um vegetal, ele não é só feito de ferro, ou só feito de um... Ele tem vários elementos que formam a estrutura orgânica dele. Certo? Olha só. Então, eu, que já tenho condição de criar um corpo vegetal, eu vou estar junto comigo um monte de irmãos, princípios inteligentes, que ainda estão na fase mineral e que estão fazendo a composição do meu corpo. Então, hoje, eu sou espírito, num corpo hominal. Então, eu já tenho evolução suficiente para pegar não só os minerais, mas também os vegetais. Então, o meu corpo tem trilhões de células que eu consigo montar com a ajuda desse pessoal todo. Então, quando eu olho para esse corpo aqui, não sou uma pessoa só. Tem um monte de gente aqui. Olha só, é um modo diferente de enxergar o corpo, não é? Não é verdade? Quer dizer que dá para a gente ter um pouquinho mais de responsabilidade com o nosso corpo, entendeu? Tem um monte de gente que está nos auxiliando a crescer. E, de repente, quando eu, espírito, começo a atuar na vida de uma forma contrária às leis divinas, todo esse pessoal começa a se revoltar comigo. E aí você tem um câncer, por exemplo, que no final das contas é uma revolta de uma célula, que vai juntando mais gente e vai formando um tumor. Ele está se revoltando contra o funcionamento do corpo do jeito que está sendo. Olha que diferença de olhar uma doença, não é? Isso tem a ver com o nosso tema, que é a transição planetária. Na hora que nós começarmos a agir como Deus espera da gente, amarmos uns aos outros como a nós mesmos, então essas doenças não vão existir mais, porque vai estar tudo em harmonia. Né? O nosso planeta iria estar funcionando como deveria. Eu preciso ficar olhando o relógio, senão eu começo a desbestar aqui, não paro mais de falar. Está dando para entender até agora o que eu estou falando? Ou está complicado? Tá facinho? Não tão, né? Tá bom. Mas assim, a nossa sorte é que Deus é grande e Ele gosta da gente, né? Então, nós iremos receber uma ajuda dos irmãos extraterrestres, né? Que aliás já está acontecendo no planeta, né? Nós estamos tendo um avanço no conhecimento científico muito grande. Por enquanto, eles não estão assim muito à vista, né? Mas vocês já ouviram falar de táquion, energia taquiônica? Então, essa é uma delas, né? A quântica é mais conhecida, né? A física quântica está mais difundida. Mas, e quando a gente pega um nível de energia que está além da física que a gente conhece? Nós espíritas estamos mais acostumados a trabalhar com ela, que é o plasma. Tá? Então, plasmar, quando a espiritualidade fala assim, vamos plasmar, né? Não é uma figura de linguagem, é uma movimentação de uma energia que a gente ainda não conhece direito como é que acontece. Né? Aí, assim, a formação da matéria no planeta é feita pela interação entre o campo magnético da Terra e a energia gravitacional. A interação entre elas duas é que forma a matéria no planeta. E como é que é feito isso? Como é que a matéria é gerada no planeta?
se a gente pega o mar, é uma água salgada, não é isso? Então, o mar é que faz a geração, o decaimento do plasma em matéria. Vamos mudar um pouquinho, para a gente entender do que é que eu estou falando. Se a gente pegar uma chaleira, né, colocar em cima do fogão e colocar umas pedras de gelo dentro da chaleira, o que vai acontecer com as pedras de gelo? Elas vão começar a derreter, não é isso? E aí a gente pergunta, por que ela derrete? Porque ela começa a ganhar energia, o calor, certo? Você tirou da geladeira, a geladeira é fria, gelada, né? Porque quando você põe a água dentro lá, o que acontece? A água vira de líquido, vira sólido, certo? Por que ela fez isso? Por que ela vira sólido? Porque ela perde energia. A geladeira tira a energia da água e aí as moléculas se juntam, adensam mais e aí vira gelo. Quando você tira da geladeira, põe dentro da chaleira, você não acendeu o fogo ainda, tá? Ela vai derretendo. Por quê? Porque está recebendo energia do meio ambiente, está derretendo. Muito bem. Aí eu pego e acendo o fogo. Ou seja, eu vou colocar mais energia, mais calor. O que vai acontecer? Ela vai virar vapor. Não é isso? Então a gente tem o estado sólido, o estado líquido, e agora fomos para o gasoso. Virou gás, fumaça. E se a gente tivesse condição de pegar essa fumaça e fornecer mais energia, o que iria acontecer? Ela iria virar plasma. Tá? Que seria o quarto estado da matéria. Isso na física que a gente conhece. Na física que estão tentando ensinar para a gente, esse plasma tem uma outra conotação, né? Que é o plasma que a espiritualidade usa para fazer o trabalho deles. Tá? Então, assim, a gente consegue pegar esse plasma que está em suspensão, certo? E trazer ele para a materialidade. De uma forma muito simples. Tá, olha. Tá bom. Olha, se ela não avisa, eu já ia deslanchar. Quando a gente começa a falar disso, parece que a gente está começando a falar de mágica, mas não é. É física. Só que é uma física que a nossa ciência não conhece ainda. Tá? Se a gente pegar um fio de cobre, tá? Pegar um fio de cobre e passar ele no fogo, tá? Eu vou passando. Pega, pode dar, como é que chama? Negócio que põe fogo, que você fica... Maçarico. Se pegar um maçarico, pegar um fio de cobre e passar o fogo, esse fio de cobre ele vai ficar pretinho. Pretinho. Só que o que a gente fez? A gente criou... ele é douradinho, né? Ele fica preto. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente cria em torno desse fio nanocamadas de grafeno, que é um supercondutor. Tá? Então, se eu pegar, teoricamente, se eu pegar esse pedacinho de fio e colocar no relógio de entrada da nossa casa, ele nem esquenta. Porque ele é um supercondutor, ele nem esquenta. Tá? Bom, aí você pega esse fio, enrola ele, faz uma espiral, uma molinha, enfia dentro põe num copo com água com sal. E do outro lado você põe um pedaço de fio de cobre normal, sem estar nano revestido. E liga um no outro. Depois, nos 3 ou 4 dias, tem um depósitozinho no fundo desse copo. Só que não é óxido, é gás nanossólido, ou seja, é o plasma que estava em suspensão no ambiente que foi capturado por esse sistema. É isso que o planeta faz quando forma a Terra, a matéria da Terra. Tá? Então a gente tem a energia do Sol batendo em cima da Terra,
tá? E a água salina do mar gerando matéria para a gente. Então, aonde o planeta precisa de matéria, ela é gerada de acordo com o que o planeta precisa. Só que a gente está gastando demais e o planeta não tem mais condição de se recuperar. Então, aí a gente recebe essas informações de como isso é feito e a gente tem um instrumento nós podemos fazer alimentação, nós podemos fazer as nossas máquinas girarem, fazer calor, fazer frio, fazer luz, fazer um monte de coisa com isso. Aí eu falo, as pessoas olham para mim e falam, né? Isso não existe. Você falar isso com um cientista, ele bate em você, entendeu? Porque não, a física que ele aprendeu, a química que ele aprendeu, não vai combinar, porque não tem parâmetro. Tá? Então isso é só assim, é uma das coisas que a gente vai receber da espiritualidade que eles estão trazendo para a gente. Tá? Então, agora, nós temos que fazer a nossa parte. Até que isso se espalhe e se consolide, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Que assim como a espiritualidade precisa que a gente esteja em equilíbrio para fazer, por exemplo, uma reunião de materialização, né? A materialização, o que eles fazem? Eles pegam plasma e trazem para o plano material. Ou seja, eles fazem um decaimento, eles fazem a energia do plasma decair para a gente poder utilizar. Né? A gente já está aprendendo. O espírita é um dos grupos que tem uma maior capacidade de trazer ao planeta o equilíbrio que ele precisa. Né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente para que isso aconteça. A gente tem que se policiar mais, não deixar que esse incômodo, né, que é o calor ou o frio extremo, atrapalhe as nossas emoções. Temos que procurar cada vez mais manter o equilíbrio emocional para que as coisas possam ocorrer de forma mais tranquila. Né? É fato que com a subida do nível da água do mar, a gente vai ter os habitantes das áreas litorâneas vão ter que procurar outro lugar para morar, porque lá não vai dar mais. Né? Lá no norte já tenho vários amigos que moram lá e que já estão mudando moravam na orla da praia, já estão saindo, porque as casas deles já estão, o mar já está invadindo. Né? Agora, a gente vê na Gênese, capítulo 6, se não me engano, que o Kardec diz lá que essas coisas acontecem, sempre aconteceram, né? Só que levam 26 mil anos para acontecer. Então, elas vão acontecendo aos pouquinhos, né? Sobe o mar aqui, cai uma montanha ali. Sabe como é que é? Um evento climático extremo, como os vulcões, né? Os terremotos que a gente tem visto. Isso tudo faz com que a população dos lugares onde isso acontece se locomovam, saiam fora, né? Então, assim, hoje, esses eventos vão ficar mais fortes, mas não o suficiente para que não dê chance para que a gente saia dessa história, né? A não ser aqueles que têm a necessidade de desencarne naquela situação, né? Aí é outra conversa. Mas enquanto é uma situação normal em que a gente possa manter o equilíbrio e fazer as coisas calmamente, né? Tranquila, aí isso provavelmente nós não vamos ficar para a eternidade aqui, né? Uma hora a gente vai desencarnar, né? Então, agora o como a gente vai desencarnar é que é o problema, né? Isso é que assusta. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece por ter nos ouvido
Espero que eu não tenha trazido muito desgosto, porque as notícias não são muito boas, né? Mas, de qualquer jeito, a gente tem condições de passar por elas. Tá bom? Muito obrigado.